Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar, mas com muita facilidade nós nos desviamos dos propósitos da nossa vida. Em todas as áreas da nossa existência, de uma certa maneira, é assim. Mas há um chamado do qual nós nunca deveríamos nos esquecer, e certamente é o chamado que nós mais desprezamos ou mais nos esquecemos, que é propriamente o chamado de Deus. Quantas vezes nas nossas igrejas nós gastamos tempo preocupados com a reforma, gastamos tempos e ficamos preocupados, por exemplo, com o nosso conforto, gastamos tempo em projetos, em ideias, em organizações, em trabalhos, em coisas de tantas naturezas, e acabamos nos esquecendo do principal do nosso chamado, que é de fazer o nome de Deus conhecido. Nenhum chamado é tão urgente e nenhum chamado é tão desprezado como o chamado de Deus para fazer o seu nome conhecido. Alguns dias atrás eu estava no curso em São Paulo e nós estávamos meditando sobre os capítulos iniciais de Gênesis. E uma das coisas que me chamou a atenção quando o professor deu bastante ênfase que o grande chamado de Deus na criação do universo era fazer do universo um palco para fazer notório a beleza do Criador. O universo não foi criado para apenas que nós tivéssemos um lugar para morar, desfrutar do seu conforto, da sua riqueza, mas todos os elementos da criação, na verdade, eles apontam para a beleza, para a excelência e para a grandeza de Deus como um Criador. Quando nós avançamos no progresso da revelação na nação de Israel, por exemplo, nós encontramos a nação de Israel sempre focalizando o individualismo. Eles sempre voltados para si mesmo, mas o propósito de Deus para a nação de Israel sempre foi usar aquela nação para tornar o nome de Deus conhecido entre todos os outros povos. Isso fica evidente na própria localização da nação de Israel. Eles estavam localizados numa região estratégica, onde todos os povos deveriam passar por ali, e aí eles deveriam ser como uma vitrine da grandeza, da excelência e do poder de Deus para todos os outros povos. As leis que Deus deu para a nação de Israel, a maneira como Deus resgatou Israel do Egito, e todo o processo, e todo o chamado, e todas as intervenções divinas, tinham um único propósito: Israel, faça o meu nome conhecido. O mesmo propósito se aplica à igreja. Nós gostamos de voltar os nossos olhos para nós mesmos. E nós gostamos de pensar também que todas as pessoas que estão fora da igreja são potencialmente os nossos inimigos e os nossos adversários. Mas deixa eu dizer uma coisa importante para você. O propósito de Deus é fazer o nome dele, e não o nosso, conhecido em todos os lugares onde Deus coloca os seus filhos. Quando Deus me coloca para morar na rua Barão do Rio Branco, na cidade de Palmares, é porque o nome de Deus tem que ser evidenciado através da minha vida, naquela rua e para aquelas pessoas. Quando Deus coloca o jovem Rafael numa universidade em São José do Rio Preto, cercado de outros 40 ou 50 alunos, o propósito de Deus é que o nome de Deus seja conhecido através da vida do Rafael. Eu não estou dizendo que a gente tem que ir lá na frente da sala, ou eu tenho que ir lá na rua e sair gritando para as pessoas e colocar um louvorzão para tocar, porque isso na verdade eu vou irritar as pessoas. Mas a maneira como eu lido com as pessoas e a maneira como a Thaisa lida com os seus funcionários e com os seus clientes devem evidenciar a verdade de que ela pertence a um Deus e de que Deus a usa como instrumento para fazer o seu nome conhecido. A mesma verdade nós encontramos quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos em Mateus capítulo 28, conhecido como o texto da grande comissão, e ele diz: olha, vocês devem sair por aí, por todos os lugares onde vocês estiverem, vocês devem
levar o Evangelho a todas as nações. Aqueles que crerem serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não se esqueçam, como diz o final do versículo 20, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa noite eu quero que nós resgatemos isso. A importância de sermos instrumentos nas mãos de Deus para fazer o nome de Deus conhecido exatamente no lugar onde nós estamos. Olhando para o Salmo 67, é isso que nós encontramos. Quando esse salmo foi escrito, nós encontramos uma percepção muito clara do salmista de que ao receber as bênçãos de Deus, então consequentemente o nome de Deus estaria em evidência. A primeira verdade e que fortalece esse ensinamento está no versículo 1. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. O salmista começa primeiramente, antes de mais nada, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. São 3 expressões que apontam para a mesma coisa. Seja Deus gracioso, nos abençoe e faça o seu rosto resplandecer sobre nós. Essa expressão, seja gracioso, na verdade ela foi tomada por empréstimo da bênção sacerdotal de Números capítulo 6, e ela nada mais é do que um pedido para que Deus continuasse derramando e refletindo e revelando a sua glória, misericórdia e bondade sobre o seu povo. Olha que interessante. Quais são as orações mais comuns que nós ouvimos? Me dá um emprego, cura minha saúde, resolve os meus problemas emocionais, me dá o que eu não tenho para que eu seja feliz. As orações, no geral, são orações pobres, porque elas só pedem. Uma oração essencialmente sábia, ela pede a maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus, que é a graça de Deus, que é o fato de que Deus revele a sua glória a nós, que é o fato de, quando nós abrimos a página das Sagradas Escrituras, Deus revele a sua verdade. Nenhum livro, nenhuma filosofia, nenhum ensinamento, nenhuma universidade, nenhum pensador, nenhum coach, absolutamente nada e nem ninguém pode produzir um conteúdo tão maravilhoso como que nós encontramos no Evangelho. Mas é preciso que Deus abra os nossos olhos para que nós compreendamos. Então o que o salmista faz? Senhor, seja gracioso conosco. Que o Senhor continue evidenciando a sua glória, a sua majestade, porque feliz é aquele que, quando olha para qualquer elemento do universo e é capaz de contemplar a grandeza do Criador. Nisso consiste a beleza da vida, em nós sermos capazes de contemplar a grandeza do Criador. A segunda expressão, nos abençoe. Em outras palavras, que o favor divino não nos desampare. Que o Senhor espante as trevas das nossas almas e nos preencha com a sua presença maravilhosa. Lembre-se, é um contexto de colheita. Abençoa, Pai, o fruto das obras das nossas mãos. Que a chuva venha no tempo certo, que as nossas produções, que as nossas plantações, elas sejam ricas e fartas, porque nós sabemos que é inútil o homem levantar e trabalhar, como diz o Salmo 127, se o Senhor não abençoar a casa. Então, Senhor, nos abençoe, faça por nós aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Mas a terceira expressão é a que eu mais gosto: faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Todos nós aqui já tivemos a experiência com alguém olhando para nós com a expressão de alegria. Nós já tivemos a expressão também de alguém olhando para nós com desprezo. Talvez uma pessoa que não goste de você, ou quando você vai ser atendido por um funcionário muito ruim, de um banco, por exemplo, de uma instituição pública, é perceptível o olhar de desprezo e de que a pessoa não se importa. Mas e quando você, por exemplo, pega uma criança como o Pedro, por exemplo, e você chega na sua casa e vê o seu filho olhando alegremente para você? Não é maravilhoso?
Ou quando você está muito tempo longe de uma pessoa e você reencontra e você claramente vê aquele olhar de alegria, aquele olhar de satisfação. Ou quando, por exemplo, você em alguma circunstância reencontra um amigo, uma amiga, uma pessoa muito querida, ou filho que está há muitos anos sem ver o pai. Imagine a nossa expressão de alegria quando lá na eternidade nós reencontrarmos as pessoas que tanto amamos. Mas aqui, o que o salmista está pedindo é para que Deus voltasse o seu olhar resplandecente para o seu próprio povo. Então, imagina que um olhar humano, alegre, produz muita alegria. Mas imagina que quando você acorda todas as manhãs, não obstante a sua fraqueza, a sua pequenez, então Deus olha para você, imagino até que com um sorriso no rosto, e renova a misericórdia sobre a sua, a minha e a nossa vida. Então, quando nós fazemos uma oração, nós devemos pedir por coisas espiritualmente substanciais. Porque Jesus ensina que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, todas essas outras coisas que nós julgamos importantes, mas que são futilidades, elas não serão acrescentadas oportunamente. Mas o ponto que eu quero que você perceba agora com muita clareza é o que nós encontramos no versículo de número 2. Por que o salmista queria ser abençoado? A maioria das pessoas querem a bênção, mas eles querem a bênção como um fim em si mesmo. Eu quero a bênção para mim e só para mim. Mas veja o que o salmista diz no versículo 2. Senhor, primeiro, seja gracioso, abençoe-nos como teu povo, olhe para nós com um olhar favorável. Verso 2, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Não faria o mínimo sentido se Deus abençoasse o seu povo apenas por abençoar o seu povo. Aquelas pessoas que nós julgamos como nossos inimigos, pode ser que Deus tenha um plano para a vida delas. Aquelas pessoas que nós julgamos como inimigo da igreja, do evangelho, talvez essas pessoas ainda não viram na nossa vida essa grandeza de Deus. A única preocupação do salmista é: Senhor, nos abençoe para que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas. Eu quero ler um relato, rapidamente, de um missionário chamado Jeff Lewis, no livro O Coração de Deus pelas Nações. Olha o testemunho da vida dele. Durante os primeiros 14 anos do meu caminhar com Cristo, vivi a ilusão de que o cristianismo era voltado para mim. Pensei que eu era o centro do mundo de Deus, que as minhas necessidades eram a base das suas ações. Eu acreditava que o propósito final de Deus era dar para mim a salvação e se alegrar em mim para sempre. Essa perspectiva naturalmente me levou a crer que o objetivo final de missões não era Deus, mas sim o homem. Então veja, esse é o maior problema nosso. Nós achamos que tudo é para nós e que nós somos o centro. Mas na verdade, quando Deus é generoso conosco, o objetivo dessa generosidade é fazer o nome de Deus conhecido entre todos os povos, para que se conheça na terra o teu caminho. Claramente um propósito missionário, claramente um propósito de levar o evangelho a tantas outras nações, porque Deus, ele não é regional. Deus não é sequer nacional, como muitos pensam, o Deus da nação de Israel. Deus é um ser universal, ele é mais do que universal, ele transcende todo o cosmos. Então nós não podemos pegar um ser tão grande e reduzi-lo a algo tão pequeno. Nós não podemos delimitar o poder de Deus. Então, ao abençoar a nação de Israel, com tantas bênçãos na fartura, na colheita, nas leis, no templo e no culto, isso deveria ser um instrumento para que outros povos e outras nações fossem assimiladas e fossem incorporadas no serviço ao Deus Santo. Não na nação, não era virar judeu todo mundo, mas virar conhecedores do Deus vivo. As promessas de Deus a Abraão, elas tinham um cumprimento em escala universal.
e o propósito de Deus é o mesmo até os dias de hoje. Lá em Gênesis 12, no chamado de Abraão, farei de ti uma grande nação, e a sua descendência será tão grande que ninguém poderá contar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas quem? Todas as famílias da terra. Não é um povo, não é uma nação, não é uma comunidade, mas são todas as famílias que, por testemunho dos cristãos, conhecerem o grande e poderoso Deus. E na última parte desse salmo, aqui a partir do versículo 13, olha como que o salmista ele usa uma linguagem que engloba todas as pessoas. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Não é só a igreja, não é só Israel, mas é pessoas de todos os lugares do mundo. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Aí até o verso de número 5, ele vai falando de todas as gentes, mostrando que o evangelho é multicultural, é transcultural. Ele rompe as barreiras da cultura e alcança as pessoas nas mais variadas regiões possíveis. E ele termina o salmo falando sobre então a colheita. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. E ele termina usando a expressão, os confins da terra. Então veja, se nós reduzimos Deus a nós, na verdade nós estamos quebrando e desprezando o chamado principal, que é de fazer o nome de Deus conhecido. Uma das coisas que eu sempre peço nas minhas orações é para que Deus me dê clareza para compreender a sua vontade. Porque a minha ignorância muitas vezes não me permite perceber os planos de Deus, e às vezes são coisas tão claras e tão evidentes, mas eu tento naturalmente reduzir todas as coisas ao meu mundo pequenamente ridículo. Então Deus, ele está muito além. Ainda ontem eu conversava com o irmão lá da igreja, e ele estava me dizendo que o filho dele tem dificuldades com a doutrina da predestinação. Sempre quando eu ouço alguém falar isso, eu fico pensando que o problema não é a doutrina da predestinação. O problema é a nossa ignorância, que não compreendemos as doutrinas. Então as pessoas, por não compreenderem uma verdade maravilhosa, já pensam que aquilo não é verdade. Só que o grande problema é que os grandes desígnios de Deus, eles estão muito além da nossa mente. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para que nos revele, para que nos ilumine e para que nos convença. E nas minhas orações eu sempre peço para que Deus me dê clareza, para compreender os seus desígnios revelado nas Santas Escrituras. Que Deus abençoe a congregação de Mirassol e também a Marley e o Pedro que já foi, né? O Pedro já foi. Ah não, está acordado ainda, achei que ele já tinha. Que Deus abençoe os nossos irmãos aqui da congregação de Mirassol, que vocês sejam um instrumento nas mãos de Deus, não para que o mundo conheça o nome de Deus, mas para que as pessoas dessa cidade evidenciem que vocês servem um Deus, na maneira como nós cuidamos da nossa família, na maneira como somos leais nos nossos contratos de trabalho, na maneira como nós nos portamos nas nossas redes sociais, no linguajar que nós usamos uns com os outros, que tudo aponte para um temor do grande e poderoso Deus, e que Deus nos conceda a maravilhosa graça de fazer o seu nome conhecido. Amém? Amém.